Olá, turma! Bem-vindos ao início da nossa unidade número 2. Damos hoje continuidade ao nosso curso de formação de traders, módulo básico. E a partir daqui, nós entraremos nas nuances da análise técnica clássica e falar um pouquinho da metodologia, do price action, já começar a introduzi-los aí por esse caminho. Beleza? Essa unidade vai tratar dessas particularidades, tá? Então é uma unidade um pouco mais técnica do que a anterior, tá? A anterior foi para dar uma bagagem para vocês não virem leigos para o mercado, sem saber o que é a bolsa, uma corretora, como é que compra, como é que vende, o código dos ativos, como é que ele é formado, como é que ele não é, beleza? E essa unidade de agora vai entrar nos aspectos técnicos das operações. Não falaremos de entradas, estratégias, gerenciamento de risco mais avançado, tá? Aqui é apenas para dar para vocês a fundação da análise técnica necessária, para vocês não caírem de paraquedas no meu curso avançado, ou no curso de qualquer outra pessoa, né? Qualquer que seja o mentor que vocês escolherem, qualquer que seja o professor que vocês venham a escolher. Vocês vão pelo menos ter uma noção do que ele está falando, vão saber o que ele está falando, vão poder já interagir mais nos grupos que vocês participam, né? Vão poder interagir mais nos nossos grupos, que aí vocês já vão estar, a partir daqui, né? Vocês começam a se familiarizar com tendência, suporte, resistência, consolidação, tá? Alta, baixa do preço, basicamente são esses termos principais, beleza? Então vamos tratar disso nessas unidades e hoje é a nossa primeira aula, né? Mas continuando na nossa sequência, a nossa aula de número 11. Então falaremos sobre tendências, preço em movimento. Nosso conteúdo para a aula de hoje. E começando. Bom, movimentação do preço. A gente já sabe, né, estudamos anteriormente, que o preço se move, né? Na verdade, vocês acho que não chegamos a confundir. O preço se move ao longo... Isso de fato nós vimos sim, né? O preço se move em um determinado período de tempo, seja para cima, seja para baixo. E sempre para o lado, né? Isso vocês viram, né? Tanto é que na aula lá de gráficos nós falamos, né? Isso aqui são os candlesticks, né? Eu não vou, tanto faz a cor aqui, tá? Não quer dizer que isso aqui é o candle negativo não, só para mostrar para vocês, tá? Então isso aqui o preço está subindo, agora ele está caindo, beleza? E agora ele está subindo. Sempre o quê? Sempre na direção lateral, tá? Sempre para o lado. Independente se ele sobe, se ele cai ou se ele sobe, ele sempre vai se mover para o lado, né? E cada unidadezinha dessa aqui, né? Cada barrinha dessa aqui representa a variação do preço naquela escala de tempo que nós estamos observando, naquele time frame. Lembre-se disso, tá? Então, se esse aqui for um time frame de 5 minutos, então nós estamos... cada barra dessa aqui representa a variação de tempo no gráfico de 5 minutos. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Se for um gráfico diário, mesma coisa. Cada barra dessa daqui é uma variação no gráfico, é uma variação no tempo de um dia, variação de preço no tempo de um dia. Perfeito? Vamos lá, seguindo aqui. Então, nós sabemos que o preço tem essas variações, tá? Essas movimentações do preço ocorrem o quê? Ocorre devido às negociações realizadas entre os traders que compram e os traders que vendem, tá? Mas aqui, nós já vimos isso, né? Não necessariamente são as movimentações geradas por mim, por vocês ou pelos outros alunos, tá? São variações geradas por grandes players, por players institucionais, ou seja, por bancos, por corretoras, por mesas de operações de grandes instituições, tá? São esses agentes que movem o mercado, não nós, beleza? Então o nosso trabalho como trader, como nós já vimos também, é identificar, lucrar, né? A gente quer lucrar quando a gente entra numa operação. E como é que a gente lucra? A gente lucra identificando esses movimentos, né, que os grandes players estão fazendo e pegando uma carona com eles. Então, se o preço está subindo devido à atuação de um ou de vários grandes players institucionais, nós queremos o quê? Ir a favor desse movimento, né? E não contra. Porra, quem sou eu para ir contra um Itaú, uma XP, um Citibank, um JP Morgan, uma UBS, tá? Eu não sou ninguém. Nem se preocupem com esses nomes, tá? É irrelevante. Mas eu digo assim, eles movimentam o mercado. Então, quem somos nós para ir contra esses caras? Nada. Então, nós lucramos quando nós conseguimos ir a favor desse movimento. Entendido? Então, beleza. Então, só para relembrar as movimentações possíveis. Subindo, né? Então, nós já vimos, o preço pode subir. Se ele sobe, nós dizemos que há um movimento de alta no preço, tá? A princípio, vamos chamar de movimento de alta.
Se ele está subindo, é porque há um desequilíbrio, isso é importante saber, né, entre oferta e demanda. O que é oferta? Pessoas vendendo, né? Muita oferta por um produto quer dizer que há muitas vendas, muito interesse vendedor. E demanda, muito interesse comprador, né? Vocês já devem ter ouvido falar do mercado. A demanda pelo, sei lá, celulares novos da Apple é muito grande. Filas de espera pelos celulares da Apple, ou seja, demanda grande, interesse comprador grande. Demanda pelo barril de petróleo está grande, ou seja, o preço sobe, muita gente querendo comprar, tá? Isso é a lei básica do mercado entre oferta e demanda. Quando há um desequilíbrio, quando a demanda, ou seja, quando o interesse comprador é maior do que a oferta, ou seja, há mais gente interessada na compra, esse preço tende a subir. Por que subir? Porque conforme há mais pessoas interessadas em comprar um certo ativo, quanto mais pessoas, né, no caso, interessadas em comprar um certo ativo, mais interesse há, obviamente. Então, quem vende pode vender aquilo cada vez um preço mais caro, porque sempre haverão novas pessoas querendo comprar. Eu gosto muito de dar o exemplo do meu curso, tá? O meu curso começou valendo um preço, beleza? Hoje ele já custa quase 3 vezes esse preço. Por quê? Porque há demanda pelo preço, pelo curso, beleza? A demanda. Assim como um produto novo que gera muito interesse, a demanda, por quê? Porque muita gente quer comprar, então quem vende consegue ofertar um preço mais alto, sendo que ainda haverão pessoas interessadas em comprar. Então, se meu preço estava aqui e as pessoas compravam, muitas pessoas comprando, ok. Aí vamos supor que fechei a primeira turma e eu já tenho interessados em uma nova turma. Eu coloco o preço aqui, vou fazer um teste, vou colocar o preço aqui. Opa, a turma fechou também. Ainda tem pessoas interessadas na compra. Beleza, então subimos mais um patamar. Se eventualmente a terceira turma, vamos supor que a turma 3 abriu e eu subi o preço aqui para fazer um teste. A turma fechou também, eu vou subindo, tá? Eu vou subir nesse preço. Eu vou vendendo esse preço cada vez mais caro, porque há pessoas interessadas na compra. Ao passo em que, se eventualmente meu preço chega num patamar alto, em que não fique mais ou interessante para as pessoas comprarem porque está muito caro, ou ele chegou no patamar muito alto que agora todo mundo quer vender. Porra, o André ali tá ganhando dinheiro, não sei o que, tá vendendo, vamos botar um celular, né? O celular aqui agora ele começou a vender muito caro, não sei o que, tá todo mundo querendo vender celular porque dá lucro. Então, o preço subiu tanto que ele atrai interesse o quê? De outras pessoas, ele traz outras pessoas para o mercado. Então, quando eu chego nesse patamar aqui, não tem mais somente o André vendendo, agora tem outras pessoas vendendo. Por quê? Porque aqui é um preço que atraiu o interesse dessas pessoas para o mercado. Ou seja, não tem só o André vendendo, agora tem o André, o B, o Bernardo. Ó, vamos botar aqui o André, tem o André, a Aline, a Michele, o Issa, beleza? Tem toda essa galera vendendo aí, ó. Viu? Lembrei de vocês. Então, agora, se tem todo mundo vendendo, por que eu vou comprar o do André, que é caro, sendo que a Aline, ó, agora a Aline tá vendendo um pouco mais embaixo. Agora a Aline vende aqui, ó. O preço do André, o André tá vendendo o produto dele por 500. Aí ele fala assim, opa, então vou vender o meu por 400, porque, né, já que o André vende por 500, eu vendo o meu por 400. E a Michelle vende dela por 300. E o Issa vende dele por 200. E aí, agora as pessoas não precisam mais pagar 500 pelo mesmo produto. Certo? Elas podem pagar 400 no da Aline, supondo que a Aline tem o mesmo produto que eu. Podem pagar 300 no da Michelle, supondo que ela tem o mesmo produto que eu e a Aline. Ou podem pagar 200 pelo Issa. Ou seja, o mercado tem que se equilibrar novamente. Então o preço tende a buscar patamares mais baixos. Certo? Ele não vai subir toda a vida. Porque ele chegou num patamar de preço que é interessante para outras pessoas venderem. Ou chegou no patamar de preço em que ficou muito caro para novas pessoas entrarem comprando. Ou seja, e aí a gente pode supor que não há mais quem aqui, ó. Não há mais não, né? Nem existiu. Vamos supor que nem existiu. Aline, Michelle ou isso. O meu preço estava 500 reais. Ficou muito caro. Agora ninguém mais quer pagar 500 reais. Então aqui eu fechei 1, 2, 3, 4 turmas. Agora por 500 eu não estou fechando nenhuma turma. Então eu, esperto que eu sou, quero continuar vendendo. Eu vou abaixar esse preço para 400. Tá? Eu abaixo esse preço para 400. Então, opa, abaixei o preço para 400.
pessoas ainda não estão muito interessadas. Então eu venho abaixo para 300. Não estão muito interessadas. Eu abaixo para 200. Opa, aqui houve o interesse das pessoas de entrarem novamente. E aí o que o preço já faz? Aí ele já sobe. Entendeu? Porque entraram pessoas interessadas nessa compra, nesse patamar de preço aqui a R$200. E aí, assim o preço fica buscando esse equilíbrio entre a oferta e a demanda. Beleza? Aulinha básica aí para vocês, para entenderem essa questão de equilíbrio e desequilíbrio, porque isso é importante. Ok, então se o preço sobe, há um movimento altista. Se o preço cai, movimento baixista. E se o preço encontra o equilíbrio dele, ou seja, o curso do André está num nível de preço em que as pessoas querem comprar. O André está vendendo, as pessoas estão comprando. Se ele sobe, ninguém compra. Se ele vende, está muito barato, ele não quer vender. Então tem que ficar nessa faixa central aqui. Há um equilíbrio, certo? Há um equilíbrio. Não vai subir muito, se subir muito eu tenho que abaixar. Se cair muito eu vou subir também, porque a partir aqui de baixo não é interessante para mim. Eu tenho que vender nessa faixa de preço. E aí fica o quê? Equilibrado, ou seja, lateral. O preço está lateral, certo? E aí, o que seriam esses preços laterais, para cima ou para baixo? É a direção do mercado. Ou seja, se o preço está alto, o preço está subindo, podemos dizer que a tendência do preço do curso do André é subir, tá? Vai subindo de preço, vai subindo de patamar de preço. É uma tendência de alta, o preço não para de subir. Se o preço começa a cair, a direção do preço é para baixo. Então é uma tendência de baixa, o preço vem caindo. E se o preço está equilibrado, equilíbrio entre oferta e demanda, nós temos um preço lateral, uma tendência lateral ou uma consolidação, tá? Qualquer nome que vocês quiserem dar, está ok. Vocês vão ver pessoas chamando de lateralização. Vou até escrever aqui para vocês. Anotem aí também, né, para vocês não ficarem perdidos quando encontrarem esses termos. Lateralização, consolidação, tendência lateral. Beleza? Eu vou até mudar esse nome aqui agora, porque tendência lateral nem é um nome muito comum não, tá? Isso aqui é mais conhecido como consolidação. Beleza? Vou aproveitar aqui e eu já escrevo para vocês. Ou tá? São nomes também que vocês podem ouvir. Tendência lateral. Porém, o mais comum é consolidação. Ok? Bom, beleza. Aqui só para falar que tendência é como se fosse a direção geral do mercado. Tá claro para vocês, né? É a direção em que o mercado se move. Beleza? E aí, vamos falar um pouquinho sobre as características de uma tendência. Então, a gente viu ali no meu exemplo que o preço não sobe em linha reta, né? Meu curso subiu, eu tive que abaixar o preço para novas pessoas comprarem, depois eu posso subir ele mais um pouquinho. Mais ou menos assim. O preço do celular sobe, depois ele cai, depois ele se estabiliza. Alguma coisa nesse sentido. Então nós sabemos que o preço não se move em linha reta, tá? Tenham isso em mente. Ou seja, o preço não fará essa movimentação aqui, ó. Subindo infinitamente, tá? Ele sobe, a gente costuma falar que ele sobe caindo, ou ele desce subindo, que seria os movimentos de tendência. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Beleza? Ou ele cai subindo. Aí ele faz isso aqui. Ok? Cada movimento, em algum momento, tem esse descanso, tem essa pausa. Que é o que? O movimento corretivo na direção contrária. É o pullback. É o que nós acabamos de ver aqui, né? O preço não faz isso. Ele faz isso. Sobe e faz um descanso. Esse descanso é o pullback. Sobe e faz um descanso. Pullback. Sobe, pullback. Sobe, pullback. Sobe, pullback. Tá? Pullback é esse camarada aqui, ó. Isso aqui é um pullback. Nome, ó. Simples. Pullback. Beleza? Não sei se dá pra... não dá. Vou escrever só para reforçar mesmo. Cada descanso que a tendência faz é um pullback.
tá? É um nome complicado para um negocinho simples, tá? Vem do inglês, né? Pullback é retraindo, né? É uma retração, uma correção, beleza? Pull, se eu não me engano, eu sempre confundo pull e push, né? Push é empurrar, então pull é puxar. Back para trás, né? Ou seja, puxar para trás, alguma coisa nesse sentido. Ou simplesmente um descanso. Eu gosto de fazer analogia com o nadador. Vocês já devem ter visto, né? Nadadores, competição e tudo mais. Até vocês quando vão nadar. Aí o nadador nada, abraçado, abraçado, abraçado. Cabeça para fora, respira. O que ele faz? Continua. Nada, 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 cabeça para fora. Respira. Nada, 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 cabeça para fora. Então após cada respirada, ele segue o movimento que ele vinha fazendo. Após cada respirada, ele segue a tendência dele, que é chegar de uma ponta até a outra na piscina. Beleza? Esse é o nosso pullback ou descanso. Ou também, vocês podem ouvir falar em retração, tá? Por que retração? Porque o preço se retrai de um ponto até o outro, né? Ele faz isso, se retrai, depois ele segue, beleza? Esse movimento aqui de retração é o que nós chamamos de pullback. Tranquilo? Acho que sim, né? Bem tranquilo. Tá? É bom saber que esses movimentos corretivos são comuns, são esperados na tendência, ou seja, eles sempre irão acontecer. Tá? De novo, por que eles sempre irão acontecer? Porque o preço não se move em linha reta. Tá? Ele tem que fazer esse descanso. Lembre-se sempre do exemplo do nadador. O nadador consegue atravessar uma piscina sem respirar? Ah, André, ele consegue. Não, sem exemplo idiota. Ele consegue se ele for um cara treinado para isso, que passou a vida inteira treinando a atravessar uma piscina de 100... Enfim, não é o caso. Um nadador, em condições normais, ele não consegue atravessar uma piscina sem respirar. Tá? Uma piscina de uma prova de 100 metros raso. Ele consegue de uma ponta até a outra sem respirar? Não. 200 metros? Também não. Borboleta, crawler, nado crawler, crawl, sei lá, nado crawl, peito, enfim, qualquer que seja a modalidade, ele tem que respirar, tá? É a mesma coisa aqui, então o preço não pode seguir em linha reta, ele precisa fazer essas correções. Então é esperado, se você assistiu o nadador numa prova, Michael Phelps da vida, César Cielo, ele não vai atravessar direto. Você já espera em que em algum momento, após 1, 2, 3 braçadas, ele vai dar uma respirada. Então, é esperado. Isso aqui é importantíssimo saber. Eu poderia até frisar para vocês, tá? Comuns e... Opa, pouco eu já corrigi uma coisa aqui. Ó. Esperados. Comuns e esperados. Beleza? Ficou muito legal isso aqui não, mas tudo bem. E aí, durante essas correções, né, um trader que esteja não tão preparado, não esteja acostumado, familiarizado com esse tipo de movimento numa tendência, pode se assustar, achar que a tendência vai reverter. E aí, se ele está na posição, vamos supor, comprada, e ele vê aquele preço fazendo essa correção que é normal, ou seja... Opa, fiz cagada. Ou seja, ele compra, ele vê o preço corrigindo. Então, ele comprou cá embaixo, tá? Aqui é o ponto de compra dele. Ele vê o preço corrigindo, ele se desespera. Se ele souber que é um movimento esperado, o preço continua, tá bom? Bom, e aí quais são as características de uma tendência? Se for uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos cada vez mais altos, tá? Na próxima aula, no próximo slide, nós vamos ver, eu começo a chamar isso aqui de, então, tendência de alta, característica de uma tendência de alta. T mais, F mais. Característica de uma tendência de baixa. T menos, F menos. O que é T menos, F menos? Topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Topos e fundos ascendentes. Ou seja, tendência de alta. Tá? Tendência de baixa. E numa consolidação, nós não temos nenhuma dessas duas características. Ou seja, não temos topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes. Deixa eu corrigir isso aqui também. Tá? E aí, o que são esses topos e fundos, né? Só para ficar claro. São as máximas e as mínimas de cada perna. O que seriam cada perna? O preço sobe. Isso aqui é uma perna. Supondo que isso aqui é uma tendência de alta. Então, chamamos de perna de alta, swing de alta.
Não se preocupem com esse nome por enquanto. Movimento de alta. Então, aqui, ele marca um topo, se ele eventualmente corrigir. Corrigiu. Marcou um fundo, subiu. Marcou um topo, corrigiu. Marcou um fundo, e assim ele vai indo. Ó. Vou desenhar aqui agora. Então nós temos aqui, ó, isso aqui é um fundo. Aqui é mais um fundo. Aqui é um topo. Aqui é outro topo. E aqui é outro topo. Vocês veem que isso aqui é uma tendência de alta, né? O preço está fazendo. Por que é uma tendência de alta? Porque ele vem fazendo, ó, topos e fundos ascendentes, topos e fundos mais altos. Por que topos e fundos mais altos? Esse topo aqui que ele deixou, ó, não é mais alto que esse daqui. Esse fundo que ele deixou não é mais alto que esse daqui. Esse topo não é mais alto que esse daqui. Isso é uma tendência de alta, tá? Então vamos olhar um pouquinho agora mais a fundo essas características, tá? Essa aqui é uma tendência de alta, tá? Cada máxima, mínima, delimita, né? Um topo mais alto, um fundo mais alto. Então, como que eu falei que eu ia chamar? Ó, T+, F+, na verdade não. Na verdade, isso aqui é um topo. Supondo que o preço começou aqui. Não existe nada para trás. Aqui é um fundo. Esse daqui é um topo mais alto, tá? Esse aqui é um fundo mais alto. Tudo bem? É nítido, né? Acho que dá para perceber claramente que quando ele faz essa pausa aqui, ou seja, quando ele faz esse pullback, ele deixa esse fundo que é mais alto que esse fundo. Quando ele faz esse pullback aqui, tá? E esse aqui, esse topo é mais alto que esse topo. Então, esse aqui é o movimento de... que nós temos o que aqui? P+, F+. Topos e fundos ascendentes. Ascendentes, sem esse N aqui, tá? Topos e fundos ascendentes. Tá? Aí aqui uma regrinha para facilitar. Tendência de alta, T+, F+. Tendência de baixa, T-, F-. Consolidação, nenhum dos dois. Ou seja, eu não tenho T+, nem F+, nem tenho T-, nem F-. Então, você teria alguma coisa nesse sentido aqui, ó. T+, F-, ou T-, F+, tá? Tendência de baixa, mesma coisa, ó. Agora, o que está acontecendo aqui, ó? Regrinha. Qual que é a regrinha para uma tendência de baixa? T-, F-. Então, fazendo aqui novamente para facilitar, vamos marcar, ó. Esse aqui é um F, esse aqui é um T de topo. Esse aqui é um F-, esse aqui é um T-. Temos essa característica aqui de T-, F-? T-, F-. Temos. Então, isso aqui é uma tendência de baixa. Tudo bem? E consolidação. Essa lambança aí. Por que lambança? Vamos ver. Vamos botar a regrinha aqui. Ó. Vamos ver se a gente tem T+ ou F+. Então, começou meu movimento de preço, minha movimentação. Então, F, T. Opa, fundo. Fundo mais baixo. Beleza. F-. Tendência de baixa, não é, André? E aí? É ou não é? Não é, né? Porque tendência de baixa você precisa de T-, F-. E o que você tem aqui até o momento? F- e só um T. Você não tem um topo mais baixo ainda, ó. Você teria que ter isso aqui, ó. Aí esse daqui sim, ó, seria um T-, tá? Esse daqui. Só que aí não existiria nada disso aqui, ó. Certo? O movimento seria este movimento aqui. Vermelho, né, André? Vermelho, André. Beleza? Só que não é. Só que não é. O movimento é esse daqui. Então, o que nós temos aqui no momento?
apenas um F mais baixo, um fundo mais baixo. E aí de repente o preço faz um T mais. Como assim, André? T mais? Ué, olha aqui, ó. Esse aqui era o topo, agora é um topo mais alto, tá? Então, nós já não temos T menos F menos nem T menos F mais. Não temos T menos F menos nem T mais F mais. Nós temos nenhum desses dois termos. Então, o que temos aqui é uma consolidação. Aí vamos continuar acompanhando esse movimento só para garantir e ver. Bom, aí nós temos agora o quê? Um fundo mais alto. Por que fundo mais alto? Porque esse fundo é mais alto que esse. E agora nós temos, para embolar mais ainda, um topo mais baixo. E agora um fundo mais baixo. Opa! Aí agora sim, ó, T menos, F menos. Aí você vai falar, opa, tendência de baixa. E aí o que ele faz? Rompe um topo. Ó. Rompeu o topo. O que é romper topo? Romper topo é ele ganhou um topo. Ele deixou um topo mais alto. Por que ele deixou um topo mais alto? Porque eu tinha esse topo aqui. E agora o que aconteceu? O preço passou acima desse topo. Ó. Por quê? Porque qualquer que seja o movimento que ele fizer agora, ele já passou desse topo. Qualquer que seja o movimento que ele fizer para baixo agora, esse daqui, ó, onde ele parar, já vai ser um topo mais alto, tá? Então, essa é a característica de uma consolidação. Podemos chamar isso aqui de caos, tá? Consolidação é um movimento mais caótico, mais aleatório, tá bom? É mais difícil de conseguir entender a movimentação, tá? E é onde a maioria dos traders se ferram, beleza? Então vamos lá, vamos olhar agora alguns exemplos na prática e aí a gente dá uma olhadinha numa ferramenta interessante que é a linha de tendência. Então aqui ó, é um gráfico de candlestick, vocês já devem saber isso a essa altura do campeonato, tudo bem? O que nós temos aqui? Ó? Uma tendência de alta, concordam? O preço não está subindo? Primeira coisa, tendência de alta, o preço está para cima, subindo. Tá? Não é uma barra para cima, são várias barras para cima. E aí o que nós fazemos para identificar uma tendência de alta? T mais F mais. Ponto. E aí o que seriam os T mais F mais? Ó? O que seriam os T mais F mais? As máximas e as mínimas dos movimentos. Nós já estudamos que um candlestick tem essa composição aqui. Lembram disso? Então vamos lá, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. O que são esses componentes? Vocês lembram, né? Devem se lembrar. Então, só para reforçar, porque eu sei que vocês são inteligentes. Essa aqui é a máxima. Supondo que isso aqui seja um candle de alta, né? Vamos botar então esse aqui um candle só para facilitar. Azulzinho aqui. Deve ser, não, tá verde, que acho que é mais comum. Então, esse aqui é um candle de alta. Essa é a máxima dele. Se essa é a máxima, esse aqui é o fechamento. Essa daqui é o que? A abertura. E essa aqui é a mínima, tá? E se isso aí fosse um candle de baixa, como é que seria? Só para recapitular, né? Aproveitando que a gente já está aqui mesmo. Então, seria assim. Estaria correto? E aí, estariam correto? Sim, sim, não? Pause o vídeo, pense. Se fosse um candle negativo, não estaria correto, né? Por quê? Porque não pode abrir embaixo e fechar em cima. Se é um candle negativo, ele tem que fazer o quê? Ter feito esse movimento aqui, né? Ele tem que ter caído, o preço tem que ter caído. Então, aqui é a abertura e aqui é onde ele fechou. Ou seja, o preço fez isso aqui, né? Durante sua formação. Abriu cá em cima e fechou cá embaixo. Tá? Fechou caindo. Fechou para baixo. Beleza? Isso aqui é um candle de baixa. Isso aqui é uma tendência de baixa? Não. É um candle negativo apenas. Tá? Então, é interessante saber que... Vou botar agora ele pretinho, porque é o que eu estou utilizando nos exemplos aqui. É interessante saber que, mesmo em uma tendência de alta, você tem candles negativos. Ó. Vejam aqui vários candles negativos. Ó, todos os pretinhos são candles
negativos, tá? Tá vendo? Todos esses pretinhos são candles negativos, beleza? E o preço subiu. Mesmo assim, o preço subiu. Por quê? Porque lembram-se dos pullbacks? As retrações, as respiradas dos nadadores, os respiros. É isso aqui, ó. Olha o pullback aqui, ó. Né? Olha o pullback aqui. Olha o pullback aqui. Olha o pullback aqui, tudo. Tá? Cada retraçãozinha dessa, né, de uma máxima até uma nova mínima, é um pullback. É um descanso do preço para ele continuar. É um descanso do nadador para ele continuar. Tá? E aí, lembram que nós falamos que topos e fundos? Ó, opa, passei. As máximas e mínimas de cada perna são denominadas de topos e fundos. Como assim máximas e mínimas de cada perna? Bom, vamos fazer aqui mais um desenhozinho. Então vamos lá, ó, o preço está fazendo isso aqui. Por enquanto, qual que é a máxima desse movimento? Não vai dar, né? Se eu ficar rabiscando, eu tenho que ficar apagando. A máxima desse movimento é bem aqui, ó, onde está a linhazinha superior desse retângulo, tá? A altura desse retângulo. Ó, bem aqui. Aqui é a máxima, tá? Não é a setinha do mouse. Ah, vou botar a setinha do mouse. A máxima é aqui, ó, onde está a setinha, tá? Então vamos lá. Essa é a máxima por enquanto. O preço sobe, 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 sobe. Tá subindo. Opa, essa daqui é a máxima do movimento até o momento. Então esse daqui por enquanto é o meu topo. Opa, agora o preço começou a cair. Opa, o preço começou a cair. Opa, o preço começou a cair. Então se o preço começou a cair, aqui é um o quê? Topo, beleza? Marcou um topo do movimento. Então vamos lá, o preço começou a cair, caiu, caiu. Opa, chegou aqui, ó, nesse patamar aqui de baixo e agora ele está fazendo o quê? Subiu, 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 tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Beleza, então esse movimento aqui é o quê? Uma mínima. E isso aqui que acabou de acontecer foi o quê? Um descanso no preço que está continuando. Então isso aqui é um pullback, tá? Vamos lá, segue o baile. O preço sobe, 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 sobe. Vem fazendo máximas, máximas. Máxima, máxima, máxima. Opa, ó. Mais uma máxima e mais uma mínima. Beleza? Então aqui nós temos mais um topo. E aqui nós temos mais um fundo, né? Na verdade, né? Eu chamei de mínima aqui, mas é fundo. Ou mínima, tá? Mas é mais comum chamarmos de fundo. Marcou uma mínima que marcou um fundo. Deixou uma mínima que marcou um fundo. Tá? E aí o que o preço vai fazendo? Ó, mais uma máxima aqui, ó. E agora mais uma mínima aqui. Tá? Então, agora para exemplificar para vocês, ó. Máxima, mínima. Máxima, mínima. Aqui tem até uma intermediária, a gente pode chamar se quiser. Tá? Beleza? Então, cada uma dessas aqui, ó, vou botar agora o exemplozinho para vocês. Delimitam o quê? Então, vou chamar de T é o topo, tá? T, onde que é o próximo topo? Ou seja, o que seria o nosso topo? Só para relembrar, onde que é o próximo momento que o preço chegou e desceu. Não estou falando de um candle negativo, estou falando de um movimento para baixo, uma perna para baixo. Tá? Então, vamos lá. Tem... Vou botar bem lisinho aqui, acho que fica melhor. Ó, aqui é um topo. Vou marcar só o topo, depois eu marco o fundo, tá? Mais um topo. Vou marcar pro lado aqui, para não atravessar os candles, ó. Topo, topo, topo. Aqui vou deixar passar essa aqui, que não vai ser muito claro para vocês. Topo. Vou deixar essa aqui também, que... vou marcar, porque tem alguns que são mais complexos, então eu queria pegar só os movimentos mais relevantes com vocês. Mas vamos lá, dá para pegar também, que vocês são inteligentes. Topo,
tá? Outro topo. Tá bom, até aqui tá bom. Vou marcar esse aqui também. Topo. Beleza? Então, cada movimento desse aqui é um topo. Opa, T. Vou chamar de T aqui para ficar mais fácil, né? Aí aqui, na verdade, agora é um T+. 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 Beleza? T+. Aqui tem 2 T+, né? Aqui agora a gente já faz um T-, porque esse topo aqui é mais baixo que esse. E cadê os fundos? Mesma coisa, ó. Fundo, ó. Aqui não vou marcar não, para não embolar, vou marcar mais relevante, tá? Então fundo, fundo. Aqui tá bom, marcar esse aqui, fundo e fundo. Beleza? E aí o que a gente tem aqui, ó? Vamos escrever só para ficar legal. Pura. Não precisa ser tão grande isso também não, né? Fundo. F mais agora, por quê? Fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, e aqui a gente faz um fundo mais baixo. Então, a partir desse momento aqui, a tendência mudou. Comportamento, pelo menos, tá? E aí, vamos ver agora o que acontece quando a gente junta esses topos e esses fundos, ó. Prestem atenção. Topo, fundo, topo, aqui tem um fundinho, topo, fundo, topo, fundo. Topo, ó, topo, 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 vou botar só o mais relevante lá. Fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, tá? Fundo mais baixo que esse daqui, tudo bem? Percebem como isso aqui não é um movimento de tendência? Só que na vida real a gente não tem isso aqui, né? Assim, bonitinho, né? Desenhadinho. A gente tem o quê? Algo mais zoneado. Então, nesse sentido aqui, ó. Tá? Aqui a tendência já muda para tendência de baixo, depois passa para uma consolidação. Tudo bem? E aí, o que é o tópico desse slide? É uma linha de tendência de alta. O que é uma linha de tendência de alta? Uma ferramenta de apoio na identificação de uma tendência e também para auxiliar na identificação do seu provável fim. Então você conecta o que? Fundos. Tá? Linha de tendência de alta, você conecta fundos. Ó, tá escrito aqui, ó. Conectam-se fundos da tendência. E aí faz o que? A linha de tendência de alta. Você vê que quando o preço toca na linha, ele tende a pegar um impulso. É o nosso descanso, é o nosso pullback. Então, tocou na linha, impulso. Tocou na linha, impulso. Tocou na linha, impulso. Até que, eventualmente, quebra da linha de tendência, representando um possível fim da tendência de alta. O que seria quebra da linha? Olha, ele trabalhava acima da linha de tendência e agora ele está trabalhando aonde? Abaixo, porque ele rompeu. Então o preço que antes estava populando essa região aqui de cima, agora ele está populando essa daqui de baixo. Porque ele rompeu a linha de tendência de alta. Percebam que após esse rompimento, o preço, nesse caso aqui, ele tende a mudar o seu comportamento. Ele não vai mudar necessariamente uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Ele vai mudar o comportamento. Ou seja, se ele vir numa tendência de alta, ele não necessariamente agora vai continuar numa tendência de alta. Tá? Agora, nesse nosso caso aqui, ele veio para uma tendência de baixa. Ó, que agora ele passa a fazer o quê? Esse movimento aqui. Ó. Fundo, topo. Fundo mais baixo, topo mais baixo. Tendência de baixa. E aí depois ele fica tendência lateral ou consolidação. Beleza? Tá claro? Tendência de baixa, mesma coisa, tá? Então a gente tem aqui, ó. Vou marcar aqui rapidinho agora, que já começa a ficar mais intuitivo, né? Fundo. Um fundo mais baixo. Fundo mais baixo. Fundo mais baixo. E aqui? Topo. Aqui, topo mais baixo. Topo mais baixo. Topo mais baixo. Até que ele faz o quê? Rompe a linha de tendência de baixa. Como é que a gente faz a linha de tendência de baixa? Se na linha de tendência de alta você conecta topos, na linha de tendência de baixa você conecta... Desculpa. Apaga. Na linha de tendência de alta você conecta fundos. Na linha de tendência de baixa você conecta topos. Então, ó, topo, topo. Quando ele rompe, ele tende a mudar o
comportamento. Ou seja, aquele preço que vinha caindo, ó, ele vinha caindo. Quando ele passou para cima da linha de tendência, ele passou a subir. Nesse caso aqui especificamente, não necessariamente ele vai imediatamente cai, imediatamente sobe, imediatamente cai. Não, tá? Eventualmente ele faz o quê? Só fica de lado, muda um pouquinho o comportamento, tá? Então, recordando aqui, ó, vou traçar aqui para vocês. Ó, linha de tendência de baixa. Aqui é uma tendência de baixa. O que é uma linha de tendência de baixa? Conectando topos. Então, você faz isso aqui, né? Topo e topo. Opa, não consegui conectar. Beleza? Essa é a tua linha de tendência de baixa. Tendência de alta, mesma coisa. Essa é a tua linha de tendência de alta, tá? Conectou o quê? Fundos. Beleza? Se eventualmente o teu preço fizer esse movimento aqui, ó, caceta, vier abaixo, ele está te dando um indicativo de que ele pode vir a mudar o comportamento. E, de novo, não quer dizer que uma tendência de alta vai virar uma tendência de baixa. Pode fazer o quê? O que pode acontecer? Virar o quê? Um mercado... Não vou apagar não, né? Vou fazer aqui, normal mesmo. Pode fazer isso aqui, ó. Ficar de lado. Tudo bem? Bom, vou olhar alguns exemplos agora, tá? Isso aqui é uma tendência de alta, tá? Então, ó, aqui tá mais detalhadinho, tá? Preço está em tendência de alta e move-se para cima com eventuais pausas no movimento. O que são essas eventuais pausas que nós já estudamos? Eventuais pausas no movimento. O que são? Aproveitem as eventuais pausas e façam uma pausa no vídeo para me falar o que é uma pausa na tendência. Podem mandar lá no grupo ou me mandem no privado. Tá? O que é uma eventual pausa na tendência? Tá aqui tua resposta. Pullback. Tá? Então, tudo que está de amarelinho assim, estou marcando um pullback, que é um descanso, tá? Sobe, descansa. Sobe, descansa. Sobe, descansa. Sobe, tá? Isso aqui, ó. Beleza. É uma tendência de alta. Conectamos os fundos, ó. Fundo, 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 fundo. O que acontece? Tendência de alta, tá? Linha de tendência de alta. Beleza? O movimento de alta é caracterizado por uma nova puxada para cima após cada pausa. Essas pausas são os chamados pullbacks, como vocês já viram. Então, após uma pausa, uma puxada para cima. Uma pausa, uma puxada para cima. Uma pausa, uma puxada para cima. Tá? A linha azul que conecta os dois fundos mais proeminentes. Proeminentes seriam aqueles que destacam mais, ou aqueles que estão até mais próximos também. Às vezes você tem esses dois fundinhos aqui e depois você vai ajustando. É uma linha de tendência de alta. Ou, agora a gente já pode resumir isso, não precisa ficar chamando de linha de tendência de alta. É o quê? Uma LTA. Tá? LTA, linha de tendência de alta. Beleza? Tendência de baixa, a mesma coisa. O preço está em tendência de baixa, move-se para baixo com eventuais pausas no movimento. Então, uma tendência de baixa, a pausa é o quê? Para cima. Tá? Então, ó, cai, pausa, cai, pausa, cai, pausa, cai, pausa. Cada nova pausa marca um novo fundo e um novo topo. Conectando esses topos, nós temos a nossa LTB, ou linha de tendência de baixa. Claro? E agora a nossa linha de tendência lateral? Mentira, não existe. É só uma consolidação. Isso aqui é uma consolidação na vida real. Percebam como é que é difícil, ó. O preço vem fazendo isso aqui, né? Sobe, corrige, sobe. Agora ele cai. Aí cai. Quando você acha que ele vai assumir uma tendência, ele faz o quê? Topo mais alto. Quando você acha que ele vai assumir uma tendência, fundo mais baixo. Topo mais alto. Fundo mais alto. Topo do mesmo nível. Para baixo. Olha como é que esse movimento aqui, ó, é muito mais caótico e de difícil leitura do que uma simples e bela tendência, tá? Aí aqui agora eu vou bombardeá-los de alguns exemplos, beleza? Então aqui nós podemos ver o que, ó, marquei praticamente todos os topinhos e todos os fundinhos, tá? Posso deixar de passar alguns, mas para fins de exercício e de didática tá bem tranquilo, tá?
Então, o que eu estou dizendo aqui? Que quando eu tenho uma tendência de alta, eu marquei de azul. Quando eu não tenho nenhum dos dois, ou seja, consolidação, está de preto. E quando assumir uma tendência de baixa, está de vermelho. Tá? Então, o que eu preciso para ter uma tendência de alta? T+, e F+. Fiz besteira aqui que eu fechei meu desenho. Minha ferramenta de desenho. Abrir. Tá? Então, ó. Até então, eu tenho um fundo mais alto. Já é tendência de alta? Não. Lembre-se que tendência de alta. Vou deixar aqui uma colinha do lado, ó. TA igual T mais F mais. TB igual... Tá bom. TB igual T menos F menos. E consolidação, vou botar aqui igual a NDA, tá? Nenhum dos dois. Nenhum dos anteriores, né? Nenhum dos dois. NDD seria nenhum dos dois. Tá? Então, por enquanto, nós temos o quê? Fundo. Não vai ficar legal não, né? Fundo mais alto. Cadê o topo? Tá aqui. Beleza? Topo mais alto. Opa, fundo mais alto, topo mais alto. Tendência de alta, tá? Dava até pra... Até mosquei aqui, ó. Poderia colocar aqui já como sendo um F+. E aí, a partir desse T+, aqui, eu já tinha uma tendência de alta, pois eu já tenho T+, F+. Tá bom? A partir daqui, eu tenho T+, agora tem o quê? T+, e F-, ou seja, NDA, consolidação. Agora eu tenho T-, F+, consolidação. F+, T+, tendência de alta. Fundo mais baixo e T+, não é nada, consolidação. Fundo mais baixo. Fundo mais baixo. Topo mais baixo. Aqui, na verdade, é um topo mais alto já, ó, porque tem esse topinho aqui. Por isso que ficou tendência de baixa. Esse topo que tá muito... na verdade, acho que eu não queria complicar vocês e marcar esse topo aqui, mas vamos ter que marcar. Então aqui é um T. Tem um T menos, né, do que aquele anterior lá. E aqui já é um T+, tá? Deixa eu aproveitar e mudar isso aqui. Pronto, melhorou, tá? Então fundo mais baixo, topo mais baixo, a gente pode até chamar de tendência de baixa, mas fica bem esquisito, né? Então deixa esse passar como uma consolidação. Agora a gente deixa um topo mais alto, enfim. É exercício para vocês marcarem os topos e os fundos, para ir treinando esse tipo de movimentação, tá? Se ficar complicado, experimentem traçar, não com essa espessura, experimentem traçar o que? Linhas para ir identificando. Aí busquem pegar os movimentos principais mesmo, tá? Não tem problema em deixar passar um ou outro, não. Tentem marcar o máximo que vocês identificarem, tá? Essa ligação aqui, essa conexão entre eles pode facilitar para vocês a leitura, beleza? Mais exemplos, tá? Mais exemplos, aqui mais uma tendência de baixa, né? Então, aqui o preço está praticamente em tendência de baixa o momento inteiro, tá? Toda a movimentação, beleza? Mais exemplos, tendência de alta, exemplo de consolidação. Esse aqui, inclusive, está com cara de ser repetido. Tá repetido. Então, sai fora, você... Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Terceira vez que eu regravo essa aula e não tinha percebido essas coisas ainda. Não, desculpa, tô confundindo. Essa aqui é a segunda vez, tá? Terceira foi a aula do pessoal do avançado que eu gravei agora há pouco também. Tá? Exercício para vocês. Acessem o TradingView ou acessem a plataforma da Nelogica que vocês têm e façam essas marcações que nós acabamos de fazer aqui. Lembrem-se das regrinhas, tá? Lembrem-se de conectar os movimentos para facilitar, tá? E lembrem-se das LTAs, no caso,
Nesse caso aqui, tá rompendo aqui, ó, como é que ele vai mudando, beleza? Da LTBzinha aqui também, tá? Pode até botar essa LTB aqui, beleza? Só para entender, tá bom? Então utilize essas regrinhas, dá uma passeada pelo gráfico, vai para a esquerda, vai para a direita e marque 6 movimentos, tá? Eu selecionei 6, não 5, não 4, não 3, 6 movimentos e mandem no grupo, para a gente discutir no grupo, tá bom? Exercício mesmo, hein, galera? Leitura complementar, aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre a teoria de Dow, que é a teoria de Charles Dow, que fala que o mercado move-se em tendências, ele faz o comparativo com as ondas do mar, aí ele tem uma série de princípios lá, mas basicamente ele dá uma onda, outra onda, uma onda, uma outra onda, uma onda, outra onda, tá? É só para vocês entenderem, não ficarem perdidos aí quando virem alguém falando sobre tendência de alta, ou tendência, teoria de Dow, tudo mais. É importante ler? Eu acho que é. Eu acho importante ler. É imprescindível para eu operar? Não, tá? Eu não utilizo a teoria de Dow para operar. Assim, não utilizo ela diretamente. Obviamente, o que a gente está utilizando aqui, na tendência de alta, topos e fundos ascendentes, é citado na teoria de Dow. Mas não é imprescindível. Mas leiam, é bom, tá? É bom, porque é algo que vocês vão ouvir falar muito no mercado, no dia a dia de mercado. Beleza? Não acumulem dúvidas, me perguntem, metam bronca, questionem. Estou aqui para ajudá-los, tá? E muito obrigado aí pela presença de vocês aqui nesta aula. Até a próxima.